So write and draw and build and play and dance and live as only you can. Do what only you can do best. Make good art. Beleza, pessoal? Então voltamos aqui para nossa aula número 1, certo? Aula número 1. E essa aula número 1 vai ser um pouquinho teórica, mas ela é importante para que algumas coisas fiquem claras na mente de vocês de qual é o caminho que nós vamos seguir nesse curso. Como o nome do curso é Desenho Criativo, o nosso objetivo é que você realmente desenvolva a sua criatividade. Existem alguns cursos, manuais, que simplesmente vão na pegada do desenho baseado nas coisas reais. Nós vamos para as coisas reais, eu vou explicar daqui a pouco porquê e como, mas nós também queremos ir um pouco além, para que você não simplesmente consiga reproduzir desenhos igualzinho, né? Mas que você também consiga criar desenhos. Então, a primeira coisa, eu vou falar algumas coisas que estão baseadas num livro que eu gosto muito. Se você conseguir encontrar e comprar esse livro, é bom para você também. Chama Imaginative Realism, do James Gurney, que é o criador de Dinotopia, ou Dinotopia, né? Que é uma série de livros ilustrados que chegou até a virar filme, até chegou a virar série de TV. O James Gurney era um ilustrador cuja especialidade era desenhar coisas que não tinha referência, né? Ele desenhou muita coisa para essas revistas tipo National Geographic, em que ele tinha, por exemplo, que reproduzir homens das cavernas e dinossauros e coisas assim, que ele não tinha uma referência viva na frente dele. Então ele desenvolveu alguns métodos para conseguir criar e desenhar coisas que não existem, tá? Então a base teórica que eu vou dar para vocês agora é baseado um pouquinho no que o James Gurney fala, mas de uma forma muito resumida. Basicamente, o que o James Gurney vai explicar para nós é que quando você vai criar alguma coisa que não existe, você precisa se basear naquilo que existe. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês bem simples. Alguns de vocês vão se lembrar do Pacato, que era o tigre do He-Man. O Pacato era o tigre que se transformava no gato guerreiro do He-Man. Tá aparecendo a imagem dele aí. O Pacato, ele é um tigre, mas ele é um tigre verde com listras amarelas, não é? Agora, para você conseguir criar o Pacato, que isso não existe no mundo real, que até onde a gente conhece, no nosso planeta, um tigre verde com listras amarelas. A ideia era realmente criar um tigre alienígena, né? Então, como é que você faz para criar esse tigre? Primeiro, você precisa aprender a desenhar um tigre. Então, nós vamos nos basear nessa premissa do James Gurney, né? Primeiro, você aprende a desenhar o que é real, tá bom? E depois, em cima disso que é real, você aprende a desenhar aquilo que não existe, que a sua mente imaginou, né? Ou que existiu numa outra época, enfim, como é o caso das algumas ilustrações do James Gurney, mas que você quer criar numa história que você está desenhando, numa ilustração que você foi contratado para fazer, enfim, em qualquer coisa que você queira fazer. Mas você precisa ter uma base no real. Então primeiro você aprende a desenhar um tigre real, você soma a esse tigre real as cores diferentes e aí você tem um tigre verde de listras amarelas, você modifica. Uma outra forma de fazer isso, vou dar um outro exemplo, já que eu tô na linha do He-Man, eu vou dar um outro exemplo nessa linha. Quem assistiu He-Man também vai se lembrar que a She-Ra, a irmã do He-Man, tinha um cavalo chamado Ventania. E o Ventania, ele era o quê? Ele era a mistura de um Pégaso com um unicórnio. E o Pégaso e o unicórnio já são animais que são misturas de outros animais, né? Então, o que é um Pégaso? Um Pégaso é a mistura de um cavalo com um pássaro, certo? Então você junta um cavalo com um pássaro, você tem um Pégaso. E você junta um cavalo com um chifre, coloca um chifre na cabeça dele e você tem um unicórnio. O Ventania é a mistura desses dois elementos e ainda com um pouquinho mais de cor, além das cores normais, né? Um Pégaso geralmente é demonstrado com as asas brancas e tal. O Ventania, para dar esse aspecto um pouquinho mais parecido com a She-Ra, ele é um pouquinho mais colorido. Então eu até diria que o Ventania é a mistura de um unicórnio, um Pégaso e um arco-íris, vamos dizer assim. E juntando esses três elementos que não se encontram na realidade, você tem um novo elemento. Então é assim que se cria fantasia, ok? Então, para você desenvolver, você vai precisar observar a realidade e misturar elementos diferentes da realidade que não se encontram, né? Que geralmente não se misturam na realidade. Você mistura esses elementos e é assim que você cria um novo
personagem, uma nova criatura, algo que realmente não existe, baseado naquilo que existe. Não é possível criar algo do nada, tá bom? Não existe isso. Se você criou alguma coisa, você fez isso baseado em algo que você já viu, né? E você tem a impressão que não criou do nada. Então, para você não correr o risco de plagiar algo, tá? Tenha bastante consciência em que você está se baseando, porque você pode acabar plagiando alguma coisa pensando que está criando algo novo. Tenha consciência das suas referências, saiba de onde as coisas vieram. O pacato é um tigre com as cores modificadas, o ventania é um Pégaso misturado com um unicórnio e o arco-íris. E outros personagens. Se eu tivesse que criar um pé grande, por exemplo, eu não desenharia o pé grande, porque eu nunca vi um pé grande, se é que eles existem. Então, o que eu faria? Eu misturaria provavelmente um gorila com um homem, né? E alguns outros elementos aí que existem. Talvez colocaria os dentes um pouco mais afiados, como um de um gorila de um outro tipo mais feroz, ou de um tigre, alguma coisa, para criar um personagem que eu nunca vi na minha vida. Mas quando você tem a referência, por exemplo, um cavalo, você tem a referência. Então aí você usa a foto de um cavalo ou um modelo vivo de um cavalo. Um tigre, você vai usar o modelo vivo do tigre. Um ser humano, você vai usar o modelo vivo do ser humano.